Meus irmãos, com esta lição de hoje, a lição de número 13, nós encerramos esse semestre de 2020. E hoje nós vamos estar ouvindo o pastor, professor Silas Francisco da Silva. E ele vai desenvolver aqui o tema de a batalha espiritual e as armas do crente. Nós vamos estar orando, pedindo que Deus abençoe o pastor Silas, ao mesmo tempo abençoe a nossa vida, que vamos estar aqui assimilando a palavra do Senhor para colocarmos em prática na nossa vida. Nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui reunidos na manhã deste domingo para pedir a Tua bênção, meu Senhor, sobre o Teu servo, pastor Silas Francisco, que vai ministrar esta lição, meu Senhor Jesus, falando a respeito de batalha espiritual, Senhor. Abre o nosso entendimento para que possamos compreender, ó Deus, a profundidade da Tua palavra. Fica conosco nesta manhã e nos abençoe cada dia, Senhor. É o que nós pedimos, orando agora, agradecidos, hoje, para todos sempre. Amém e amém. Pastor Silas Francisco, deixa Deus te usar poderosamente aí. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade mais uma vez de poder estar aqui para ministrar a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. E eu quero agradecer também ao pastor Hilário, nosso pastor presidente do Ministério do Campo de Taubaté, em São José, e sou grato a Deus pela vida dele. Muito obrigado, pastor, pela vossa oração, pedindo a Deus para que fôssemos bem-sucedidos na ministração da aula de hoje. E você que nos acompanha através desse vídeo, que Deus possa lhe abençoar, para que você possa crescer espiritualmente dentro da palavra do Senhor. Bom, como já foi dito pelo pastor Hilário, nós estaremos estudando no dia de hoje a última lição do nosso trimestre, ou melhor, do segundo trimestre de 2020, cujo tema foi durante todo esse trimestre a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E hoje lição de número 13, que é a última lição desse segundo trimestre de 2020, dia 28 de junho de 2020, a batalha espiritual e as armas do crente. Bom, depois de termos estudado uma série de estudos e doutrinas e orientações pastorais acerca de uma vida cristã prática, nós vamos então fechar esse trimestre com um estudo sobre batalha espiritual e as armas do cristão. Eu gostaria só de antes lembrar aos irmãos as lições anteriores a esta lição de número 13, que nós tivemos durante todo esse trimestre. A primeira foi a saudação da carta aos destinatários, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, a lição 2, a lição 3, eleição e predestinação, a lição 4, a iluminação espiritual do crente, a lição 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, a lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus, lição de número 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus, lição de número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, lição de número 9, o ministério da unidade revelado, lição de número 10, a intercessão pelos Efésios, lição 11,
Atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Lição 12, a conduta do crente em relação à família. E hoje, então, por fim, nós estaremos estudando a batalha espiritual e as armas do crente. Vamos então começar pelo nosso texto áureo, verdade prática, depois leitura bíblica em classe, que está lá no capítulo 6 do livro de Efésios, a partir do verso 10 até o verso de número 20. Vamos começar então pelo texto áureo, que vai nos dizer assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática, ela vai nos dizer assim: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Vamos para a nossa leitura bíblica. Ela vai dizer assim, leitura bíblica em classe, capítulo 6 de Efésios, a partir do verso 10 até o 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém, meus irmãos? Bom, o texto áureo, ele vai nos dizer assim, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Paulo, ele vai nos apresentar algumas razões para a igreja tomar a armadura de Deus. Porque se não tivermos razões para tal, não tem sentido. Mas observem bem, por que a igreja precisa tomar a armadura de Deus? A primeira nota está no versículo de número 11, que ele diz que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para que possamos estar o quê? Firmes contra as astutas ciladas do diabo. Daqui a pouco nós vamos ver o que é ciladas. A segunda razão pelo qual nós devemos tomar as armaduras de Deus está no versículo de 12. Sabe qual é? Porque nós não temos que lutar contra a carne e nem tampouco contra sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
E a terceira razão pela qual a igreja deve tomar a armadura de Deus está no versículo de número 13: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Então essas razões nos levam a estarmos vestidos com a armadura de Deus. Eu quero chamar a tua atenção para uma coisa muito interessante. Você sabia que no guarda-roupa do cristão nós precisamos ter uma armadura de guerra? É disto que nós vamos estar tratando aqui. Todo cristão, no seu guarda-roupa, precisa ter uma armadura de guerra. Se você observar bem o versículo de número 13, ele tem aí uma palavrinha da seguinte forma: portanto. Esse portanto aqui, ela é uma conjunção conclusiva, ou seja, tudo que Paulo falou anteriormente, do versículo 10 até o versículo 12, a partir do verso 13, Paulo então ele vai trazer uma conjunção, ele vai fazer uma conjunção conclusiva de todo este assunto. Bom, já que tudo isso, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, os dominadores deste mundo, então ele vai dizer que nós precisamos ter uma armadura para podermos lutar este combate. E digo já desde o início, não é um combate carnal, mas é sim um combate espiritual. Eu gostaria de, neste momento, estar lendo para você aqui, para a tua reflexão. Então eu quero que você preste bem atenção, para que depois você possa refletir naquilo que está sendo lido aqui. Olha só, quanto ao assunto batalha espiritual, infelizmente, alguns subestimam por completo os ataques do inimigo e as suas ciladas. Já outros enaltecem o poder do inimigo e se esquecem de que Cristo já o derrotou na cruz do Calvário e nos deu poder contra as serpentes e escorpiões. Assim como os anjos estão a serviço de Deus e do seu povo, os demônios servem a Satanás, o seu chefe, com a missão neste mundo de matar, roubar e destruir. Mas eu tenho uma palavra para o teu conforto espiritual, que está registrado lá na primeira carta de João, no capítulo 4, o versículo de número 4, que vai nos dizer assim: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencidos, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Que esta palavra possa realmente trazer consolo e conforto ao teu coração. Reflita nisto que eu acabei de ler, ok? Bom, vamos então aí para o primeiro ponto da nossa lição, que vai dizer assim: o preparo espiritual do crente para a batalha. Dentro desse primeiro ponto nós temos dois subpontos, sendo o primeiro, fortalecidos no poder do Senhor, e depois, vigilante em toda oração e súplica. Bom, se o cristão precisa estar preparado para a batalha espiritual, Paulo aqui, neste capítulo 6 aqui, a partir do verso 10, ele vai ter como referência o soldado romano. E aí eu estava pensando o seguinte: quando você entra no exército, você não se alista e de imediato já é colocado numa linha de frente, num combate contra o inimigo ou coisa assim. Não, quando você entra no exército, primeiro você tem que passar por várias situações
de qualificações, adestramento, entendeu? Treinamento militar. Você vai aprender a lidar com armas, a desmontar arma, a montar arma. E isso tudo, irmãos, faz parte. Isso tudo faz parte de um treinamento. Então não é da noite para o dia. No sentido espiritual é a mesma coisa. Não é porque eu já aceitei a Cristo como meu Salvador que eu vou sair por aí fazendo o que eu quero, do meu modo, da minha forma, do meu jeito. Não, eu preciso primeiro conhecer a palavra de Deus, estar fundamentado na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque senão eu vou achar que pela minha própria força, pelo meu próprio conhecimento que eu vou fazer as coisas. Não. Tudo que nós fazemos, meus irmãos, nós dependemos de Deus. Por isso, então, o primeiro subponto aí, ele vai dizer, fortalecidos na força do Senhor. Sabe por quê? Porque a força, meus irmãos, ela não provém de nós. Nós não temos força. Haja vista que a nossa luta não é uma luta carnal, é uma luta espiritual. E neste combate espiritual, nós precisamos da força do Senhor para que nós possamos lutar e sermos vitoriosos. E sabe para quem é a honra? Sabe para quem é a glória? Sabe para quem é o louvor? Tudo é destinado a Ele, porque tudo provém dEle e para Ele. Somos apenas instrumento, somos apenas servos nas mãos do Senhor. Então, a expressão, ela está aqui, fortalecemos no poder do Senhor. A expressão aqui, ela está na forma passiva, indicando que nós não temos poder em nós mesmos. Precisamos da força do Senhor. Precisamos da força do Senhor. E para nós fazermos uso da força do Senhor, é imperativo, meus irmãos, que nós tenhamos comunhão com o nosso Deus. Porque sem comunhão com Deus, irmãos, nós estamos fadados ao fracasso. E aí, quando eu digo que nós precisamos ter comunhão com o Senhor, nós vamos enumerar algumas coisas aqui desta comunhão com o Senhor. A primeira delas, nós precisamos o quê? Ter uma renovação da nossa mente. E quando eu estava vendo essa questão aqui, dessa comunhão com Deus, que nós precisamos ter a nossa mente renovada, pensa bem, os irmãos, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós precisamos precisamos de uma dessocialização. Sabe o que é isso? Porque quando eu venho lá do mundo para Cristo, eu venho cheio de defeitos, eu venho cheio de manias, eu venho cheio de coisas que às vezes até no meu entendimento está correto, mas diante da palavra do Senhor, eu preciso mudar. Eu tenho que ter o meu comportamento mudado. E aí eu preciso de uma desassocialização, deixar tudo que eu sabia anteriormente, tudo que eu fazia anteriormente e me pautar na palavra de Deus. Aí você fala assim, mas espera aí, você precisa desassociar de tudo mesmo? Preciso, irmãos, porque se eu quero ter uma nova vida em Cristo, eu preciso pensar como Cristo. Eu preciso agir como Cristo. Eu preciso falar como Cristo. Toda a minha maneira de viver tem que ser mudada. Quer ver? Vou provar isso para você dentro da Bíblia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 4, ele vai dizer assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Agora a desassocialização. Olha só. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe,
mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então eu preciso ter uma mente totalmente mudada. Se é que eu tenho comunhão com Deus, eu preciso ter uma renovação da minha mente. Ela tem que ser mudada por completa. Outra coisa, preciso ter uma vida de santidade, de separação exclusiva para Deus. E nesse quesito, meus irmãos, às vezes nós erramos muito, mas muito, porque tudo aquilo que nós vamos fazer, a primeira atitude nossa deveria ser: se aquilo que vamos fazer é da vontade do Senhor, porque se nós somos santos, somos separados para o Senhor, nós temos que ser diferentes, não para agradar o mundo, mas para agradar a Deus. Depois, ser cheio do Espírito Santo. Paulo, quando diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, ele vai dizer lá assim para nós assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. No original grego, permita-me os irmãos eu dizer no original grego aqui, até mesmo porque nós estamos numa aula de escola bíblica dominical, então eu tenho essa liberdade. Mas lá no original está escrito assim, ó: deixai-vos encher. Porque aqui o verbo está na voz passiva. Eu não posso. Como que eu posso pegar o Espírito Santo e me encher dele? Vou trazer uma ilustração para você que vai servir bem aqui. Pensa numa câmara de ar. Uma câmara de ar, se ela não tiver ar dentro dela, vazia, ela estará murcha. Mas a partir do momento que você começa a injetar ar naquela câmara, ela ganha forma e infla. Assim somos nós. Nós também precisamos ser cheios do Espírito Santo. Paulo aqui, ele está combatendo radicalmente, frontalmente, diretamente a cultura grega e romana da sua época. Porque as pessoas, até hoje, ainda é assim. A pessoa, quando está de cara limpa, permita-me usar esse termo, ele não consegue fazer coisas que quando ele está embriagado ele faz. Percebe o que o álcool faz com a vida da pessoa? Mas naquela época eles tinham uma festa dedicada ao deus grego chamado Dioniso, e na cultura romana chamada Baco, que esta festividade era regada à base do vinho. E aí, quando eles bebiam vinho, os cerimoniais, tudo que eles faziam era na base da orgia, porque estava embriagado. Então Paulo, ele vai dizer aqui para nós, aqui, ó: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo de Deus. Sabe para quê? Para que ele possa ter controle sobre a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Detalhe aqui: conhecer as Escrituras, meus irmãos, conhecer as Escrituras e frequentar aos cultos, primeiro, sem a genuína conversão, e depois, sem obediência, não tem valor nenhum. Lembra de Satanás? Satanás, no capítulo 4, na tentação de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 4, ele vai usar um texto da Bíblia que quem não conhece a palavra de Deus vai achar assim: Satanás conhece a Bíblia.
Não, ele omite determinadas coisas do versículo citado lá em Apocalipse, ele omite. E ele cita somente aquilo que lhe interessa. Aquilo que interessa para ele, ele coloca para Jesus. Quando ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, que ele leva Jesus para o pináculo do templo, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que dará ordem aos teus anjos e eles te guardarão. Mas ele não fala em todos os teus caminhos. Se você falar no livro de Salmos, no Salmo 91, ele vai dizer que os anjos do Senhor vai guardar em todos os teus caminhos, mas ele não fala isso. E aí, se Jesus então resolve promover o show da fé ali naquele momento e descer como a pluma, estaria cedendo à vontade do inimigo. E outra coisa, então, meus irmãos, conhecer as Escrituras sem a devida obediência não vai lhe trazer resultado nenhum. E outra coisa, frequentar os cultos sem a genuína conversão também não é suficiente, se é que você quer entrar numa batalha espiritual. E quando eu estava estudando, eu lembrei-me de uma atividade quando eu fazia faculdade de teologia. O professor, ele nos propôs a seguinte tarefa: você vai fazer uma pesquisa na tua igreja e perguntar às pessoas por que elas vão à igreja. Irmãos, para minha surpresa, as respostas foram as mais variadas. Foram poucos aqueles que disseram que vinha para adorar a Deus em resposta àquilo que Deus fez na tua vida. Muitos diziam assim: eu vou na igreja porque é legal. Eu vou na igreja porque meu pai e minha mãe vai. Eu vou na igreja porque eu sou obrigado a ir, porque se eu não for, lá em casa depois o bicho vai pegar. E outros diziam assim: eu vou na igreja porque eu gosto de ouvir o coral, eu gosto de ouvir a equipe de louvor, eu gosto de ouvir a orquestra. Sempre tinha um motivo que não o de adorar verdadeiramente a Deus. Então, meus irmãos, vir na igreja não é sinônimo de que você está agradando a Deus e tendo comunhão com Deus. Porque às vezes o teu corpo pode estar aqui, mas a tua mente pode estar lá fora. Outra coisa, Jesus ele vai falar lá em Mateus, no capítulo 16, versículos de 24 a 26, depois você pode ler aí, que aquele que quer segui-lo deve tomar o quê? A sua cruz, colocá-la no seu ombro e segui-lo. Então não é porque você vem à igreja que você está salvo, mas aquele que quer seguir a Cristo deve tomar a sua cruz e segui-lo, não à frente, mas atrás. Segundo subponto, vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Por quê? Escuta essa aqui, ó. Satanás, ele faz uso de variados ardis e toda sorte de sutileza, e por isso ataca de várias as formas e de modos diferentes. O adversário, ele é astuto, ele é dissimulado, ele é vingativo, ele é covarde, ele é depravado, ele é caluniador, odioso e mentiroso. Então nós precisamos, irmãos, estar com a nossa vida em todo momento, em todo instante, em oração, clamar ao favor divino em toda e qualquer circunstância e também oportunidades.
E lá em Romanos, no capítulo 8, 26, tem uma coisa interessantíssima, meus irmãos. Sabe quando você dobra o teu joelho para orar, parece que o céu, o telhado, está de bronze, parece que a tua oração não sobe. Você dobra o teu joelho para orar, daqui a pouco vem aquela mente vazia e você perde todo o sentido. Chega um determinado momento que você já não sabe mais por que está orando, qual a necessidade da oração. E aí, lá em Romanos 8, 26, a Bíblia vai nos dizer que nós somos assistidos pelo Espírito Santo. Nós somos assistidos pelo Espírito Santo. E aí no versículo 27, ele vai dizer que quando nós não sabemos mais orar como convém, o Espírito Santo, ele entra na presença de Deus, orando, gemendo, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa gloriosa. Você saber que o Espírito Santo, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Então, meus irmãos, precisamos estar vigilante em toda oração e súplica, porque nós temos um aliado forte que é o Espírito Santo para nos ajudar a orar. O ponto 2, ele vai dizer assim para nós: conhecendo o campo da batalha espiritual. Nós precisamos conhecer o campo no qual nós vamos lutar, para que nós não sejamos pegos de surpresas. Essa é a grande verdade, porque quando você não conhece o campo de batalha ou até mesmo o teu inimigo, fica muito difícil para você poder combatê-lo. Mas quando você tem conhecimento do campo de batalha, quem é o teu inimigo, e aí você sabe de fato como combatê-lo eficazmente. No ponto 2, nós vamos ter 3 subpontos. O primeiro, as astutas ciladas do diabo. Depois, o conflito contra o reino das trevas e as agências das potestades do ar. O primeiro ponto, subponto, as astutas ciladas do diabo. A expressão utilizada aqui por ciladas do diabo, ela é esquemas, planos, astúcia e, numa linguagem militar, estratagemas. As ciladas, elas são constituídas de armadilhas perversamente articuladas pelo reino das trevas. Nelas estão inclusas as múltiplas tentações, a incredulidade, o pecado em geral e a conformidade com o relativismo moral. Bom, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque ele está falando do relativismo moral, e o relativismo moral ele é tendencioso, meus irmãos, porque a pessoa vai agir de acordo com aquilo que lhe interessa. Então, quando eu digo que ele é tendencioso e varia de acordo, ele vai variar de acordo com o indivíduo, de acordo com a cultura e de acordo com a classe social. Mas deixa eu dizer uma coisa, para nós cristãos, o relativismo, ele não se aplica, pois temos uma conduta ética que nos normatiza. A Bíblia é sagrada. Ela é a nossa regra de fé e prática. E prática. Muito importante isso. Ela não é só a nossa regra de fé, mas ela também é a nossa regra de fé e prática. Então, o relativismo, meus irmãos, para a igreja do Senhor, ele não tem nenhuma importância, porque nós precisamos estar pautados na palavra de Deus. E dentre estas astutas ciladas do diabo, nós vamos ver algumas armas ou ciladas ou armadilhas que ele usa no seu campo de batalha. Olha só, a primeira delas, confundir a mentira com a verdade. Lembra lá de Gênesis 3, 4 e 5, quando
Eva sendo questionada por Satanás, ele disse: Deus sabe que o dia que você comer do fruto, vocês vão se tornar igualzinho a ele, conhecedores do bem e do mal. Bom, o resultado todos nós já sabemos, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Depois, ele procura deturpar as escrituras sagradas. Lembra que eu citei ainda há pouco a questão lá de Mateus capítulo 4, quando o diabo questiona, se tu és o filho de Deus, lança-te daí abaixo? Então, ele deturpa também as escrituras. Ele dissimula e induz a dissimulação. Bom, o que é isso? É aquela pessoa que é fingida, é aquela pessoa que é falsa, é aquela pessoa que age com hipocrisia, tem aparência do que é, mas na verdade ele não é. Ele não é. E muitos obreiros fraudulentos nesses últimos dias têm surgido e têm se levantado. Embora o apóstolo Paulo tenha falado que lá no capítulo 2 de Timóteo, 2 Timóteo, mas ele já anda usando algumas pessoas por aí para dissimular aqueles crentes incautos que não estão preocupados, não estão nem aí, não estão preocupados com a leitura da palavra de Deus, não procura conhecer. É esses que eles procuram pegar. Outra coisa, fazer falsos sinais. Lá em 2 Tessalonicenses 2,9 vai dizer que, melhor, é isso mesmo, ele vai dizer que ele se transforma até em anjo de luz. Olha só, o diabo se transforma em anjo de luz. Sabe com que objetivo? Sabe com qual finalidade? De enganar. Outra coisa, fazer acusação. Ele é o nosso acusador. Está lá em Apocalipse 12:10. Ele também semeia incredulidade. Sabe aquela questão da pessoa ficar na dúvida se está salva ou não? Porque é assim, meus irmãos, nós achamos que a salvação ela precisa vir com algum adereço, com alguma coisa que nós temos que fazer. Não, você não tem que fazer nada, nós não temos que fazer nada. Sabe por quê? Cristo já fez por nós ali na cruz do Calvário. E ele ainda promove ideologias anticristãs. Então nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, porque o inimigo que nós estamos combatendo, ele é feroz, belicoso, ele não é um inimigo qualquer. E detalhe mais importante ainda, por ser espiritual, ele é superior a nós em força e em poder. Embora o poder dele em relação a Deus é um poder limitado, porque o poder que ele tem foi conferido a ele por Deus, por isso é um poder ilimitado, mas em relação a nós humanos, ele é muito superior. Então não vamos querer brincar com o inimigo, conforme muitas pessoas andam brincando com o inimigo por aí, trocando conversinha com ele, dizendo que gosta desse, gosta daquele. Cuidado, meus irmãos, com essas coisas. O diabo é para você chegar e expulsar ele em nome de Jesus. Nada desse negócio de ficar brincando com o diabo, entendeu? Nada disso. Outra coisa, conflito com os reinos das trevas. Nós precisamos saber, meus irmãos, que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas é contra os principados e potestades. Então você tem que ter ciência disso. Por isso que você precisa de ter a força do Senhor, revestido com as armaduras de Deus. Você precisa ter uma vida de oração, se é que você quer ser vitorioso nesta batalha. Então Paulo ele enfatiza que esse conflito não é contra o sangue e a carne. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestiais. Eu queria citar aqui rapidamente uma luta na Bíblia que aconteceu entre Davi e Golias. Olha só, para muitos a luta entre Davi e Golias ela era uma luta carnal, mas não, Davi percebeu que a luta que ele iria lutar era uma luta de Deus contra os deuses de pedra e de madeira dos filisteus. E aí eu tenho uma nota aqui interessante
depois, se você um dia tiver a oportunidade, quiser adquirir esse livro aqui, Batalha Espiritual, de Augusto Nicodemos Lopes, ele é um livro muito bom, você pode adquirir, tá certo? Ele não é algo que vai assim trazer tudo que você precisa saber sobre batalha espiritual, mas tem coisas muito importantes aqui, e tem uma aqui que eu gostaria de ler para você. Olha só, quando Paulo escreveu Efésios 6,12, ele era prisioneiro em Roma, do império mais poderoso da terra. O apóstolo, porém, enxergava muito além das forças humanas que o mantinham em cativeiro. Ele via algo além do imperador, algo maior e mais forte do que as poderosas legiões que o mantinham prisioneiro. Ele estava vendo os principados e potestades do mal, os verdadeiros dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Ele via além do invisível, enxergava um combate que se tratava além da vista humana. Por detrás de todas as dificuldades colocadas em seu caminho estava um inimigo muito mais poderoso do que Nero e também suas legiões. Ele se refere aos seres espirituais poderosos, malignos, que ele chama de dominadores deste mundo tenebroso, e que são, detalhe, presta atenção aqui, irmãos, que são numerosos, organizados, superiores em poder, perversos, astutos e que, em certo sentido, receberam autoridade para exercer domínio parcial neste mundo. Esses são os verdadeiros inimigos da igreja de Deus, e não pessoas de carne e sangue. E aí, quando eu citei aqui essa luta de Davi, olha só como isso fica claro. Davi também, ele teve essa percepção de que a luta que ele tinha não era simplesmente contra o homem. Olha só as palavras de Davi. Ele diz da seguinte maneira, falando para Golias: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, meus irmãos, batalha espiritual é isso, é você saber com quem você está lidando, é saber com quem você está lutando. E detalhe, não pode baixar a guarda, porque se baixar a guarda, fatalmente nós seremos alvo do inimigo. As agências das potestades do ar. Paulo, ele identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. E aí ele vai dizer que eles são poderosos, indicam poder de primazia e autoridades para agir, são príncipe das trevas, são líderes de anjos decaídos sob o comando do diabo. Eles também são malignos, são demônios que empregam o seu poder destrutivamente para o mal, e ainda são astutos, cheios de sutileza e maquinam a queda, sabe de quem? Da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer, mas combater, porque quem está à nossa frente é Cristo Jesus, e ele já derrotou o diabo e seus demônios ali na cruz do Calvário. Então a força que temos para lutar não provém e não procede de nós, mas de Cristo Jesus. Ponto 3, as armas espirituais indispensáveis. Lembra que eu disse lá no começo, que uma vez que nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós precisamos ter
no nosso guarda-roupa uma roupa de guerra, pois é, agora nós vamos fazer uso dela. E aí Paulo então, ele vai nos dizer que estas armas, elas são poderosas em Deus, em Deus. E aí Paulo, como ele tinha aquela ideia do soldado romano que ele via diante de si, ele vai então trazer isto no sentido espiritual para a igreja do Senhor, dizendo que nós precisamos fazer uso dessas armas espirituais. A primeira delas, nós temos aqui 3 subpontos: a armadura completa de Deus, as armas indispensáveis de defesa e também de ataque, e também a imprescindível arma ofensiva, que é essa que eu acabei de dizer, que é a arma de ataque. Bom, dentro dessa questão das armas que nós podemos e temos que usar, a primeira que ele vai citar aqui o cinto cingido. Ele vai dizer assim, olha, cingido os vossos lombos com a verdade. Por quê, irmãos? Porque o cinto, ele vai proteger as partes baixas, para que o soldado não seja golpeado nas partes baixas. E aí, fazendo uma alusão desta vestimenta, nós vamos então entender que o inimigo, ele também usa de golpe baixo para atingir a igreja do Senhor. Sabe o que ele faz? Ele usa a mentira. Se tem um golpe baixo que o diabo ele usa, sabe qual é? A mentira. A mentira. E aí eu posso até voltar lá em Gênesis 3, no capítulo 3 e 4, quando ele engana Eva. Ah, é assim que diz Deus? De toda árvore que vocês podem comer? Pois é, ele sabe que o dia que vocês dela comer, vocês vão ser igualzinho a ele. Despertou a curiosidade de Eva, mas ele não disse as consequências que viriam depois daquele ato de desobediência. Então ele usa como golpe baixo a mentira para enganar. Usou lá e continua usando até hoje, meus irmãos. Não vamos pensar que esta arma que ele usa aí já caiu em desuso e que tem armas mais sofisticadas. Nananina, não. Ele continua usando ainda desta arma. A segunda vestimenta que o cristão precisa estar equipado é com vestido a couraça da justiça. E aí, a couraça da justiça, ela vai proteger o quê? O peito e também as costas. Mas falando do peito, sabe o que ele quer atingir? O meu e o teu, o nosso coração. O nosso coração. Não é o que Jesus disse lá em Marcos 12:30, quando foi questionado qual era o maior mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E ainda lá no Salmo 119, o versículo de número, deixa eu pegar ele aqui, 7, se não me falha a memória, o versículo de número 11, Salmo 119, versículo 11, ele vai dizer assim, ó: escondi a tua palavra aonde? No meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Então, se tem um ponto que o inimigo também quer nos atingir, é o nosso coração. Outra indumentária que o cristão precisa utilizar nessa questão da vestidura, desta arma ou vestidura espiritual que o crente precisa usar, ele tem que ter os pés calçados com a preparação do evangelho
da paz. Sabe por quê? Porque você vai pisar no território do inimigo. E pisar no território do inimigo, você não sabe, como já foi dito anteriormente aqui, que ele é astuto, que ele é ardiloso. Então, você não sabe aonde você vai colocar o teu pé. Então, você precisa estar calçado com a preparação do evangelho da paz. No caso do soldado romano, ele tinha debaixo, na sola das suas sandálias, cravejada por taxas, que lhe dava firmeza num combate, para ele não escorregar, para ele não cair. E neste caso aqui, Paulo está dizendo também que nós precisamos ter o quê? A preparação do evangelho da paz, para que nós não sejamos pegos ou viemos escorregar e cairmos e sermos derrotados diante do nosso inimigo. E aí ele vai dizer lá em Romanos 10:15, conformosos são os pés dos que anunciam boas novas, dos que anunciam a paz. Precisamos, meus irmãos, fazer uso também desta importante indumentária, tomando sobretudo o escudo da fé. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o escudo da fé, tudo aquilo que a armadura que você está vestido com ela não conseguiu te proteger, com o escudo da fé, ele vai evitar que alguma brecha na tua vida, entendeu? Seja um ponto vulnerável para que o inimigo venha ganhar espaço e lhe atingir. Então, se tem uma coisa que ele gosta de fazer, é causar dúvida no cristão. E aí você precisa, então, estar protegido com o escudo da fé. E, por fim, essa indumentária de defesa, ele vai citar o capacete da salvação, porque ele vai nos proteger a cabeça, proteger a nossa mente. E aí, como eu já citei anteriormente, nós precisamos ter a mente de Cristo, precisamos ter a nossa mente renovada, para não acharmos que aquilo que nós entendemos é que é o correto, porque o inimigo trabalha desta forma também, colocando dúvidas na mente da pessoa. E aí, como arma de ataque, como arma ofensiva, ele vai dizer-nos que precisamos ter a espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus. É com esta aqui, ó, a palavra de Deus. E foi exatamente com ela que Jesus venceu Satanás na tentação ali, que você pode depois lê-la, se você quiser, lá em Mateus no capítulo 4. Foi usando a palavra de Deus. Ele não usou força própria, ele não usou quem estava ao seu lado, mas ele fez uso da palavra de Deus. E usando a palavra, e falando sobre a palavra de Deus, ainda lá para nós estarmos aqui encerrando esta parte, lá em Hebreus no capítulo 4, versículo 12, olha o que ele vai dizer em relação à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Meus irmãos, que Deus os abençoe, que o Espírito Santo de Deus cada dia mais nos desperte, para que nós tenhamos plena consciência de que a nossa luta, que nós estamos enfrentando, que nós estamos lutando, que nós estamos combatendo, desculpa o pleonasmo aqui, que nós estamos lutando, que nós estamos combatendo, ela não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestade. E nós só seremos vitoriosos
se nós estivermos ligados em Deus. E para encerrar, meus irmãos, eu gostaria de sugerir a você que está nos ouvindo através desse vídeo, nós ainda temos um outro vídeo que foi gravado pelo evangelista irmão Estevão Lino, no dia 26/5/2020, aonde ele vai falar sobre a maior batalha espiritual da igreja. Procure lá no YouTube, que você vai encontrar, você entra no site da ADMTT, lá no YouTube, ADMTT, e aí você procura esse vídeo do evangelista irmão Estevão, que é um vídeo muito bom, e ali ele também fala a respeito de batalha espiritual e das armas que você deve usar e com quem você está combatendo. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe. E para concluir, eu quero deixar para os irmãos o seguinte: a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestidos com a armadura de Deus. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Muito obrigado a você que nos assiste, a você que esteve conosco durante todo esse trimestre de segundo trimestre de 2020, participando conosco das lições bíblicas da escola dominical. Meu muito obrigado a todos vocês e não percam, semana que vem, o evangelista irmão Estevão, nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, estará aqui iniciando um novo trimestre sobre as doutrinas de Atos dos Apóstolos. E eu tenho certeza que será de grande importância para as nossas vidas. Muito obrigado. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem disponibilizado para a tua igreja condições de, através da tua palavra, vivemos uma vida prática, Senhor, baseados na tua palavra, meu Deus. Abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos, dê-nos força, dê-nos sabedoria, dê-nos estratégias, para que possamos, ó Deus, combater contra as hostes do mal, Senhor. Tudo isso, Pai, nós dependemos de Ti, da força que virá do Senhor para cada um de nós, ó Deus. Seja homem, seja mulher, seja jovens, seja adolescentes, sejam crianças, Pai, que cada um de nós estejamos revestidos do poder do alto para combatermos, ó Pai, este mal, Senhor, que impera no mundo, meu Deus, mas que já foi destruído, que já foi destronado ali na cruz do Calvário, através da morte de Jesus e da ressurreição do teu Filho amado, Jesus Cristo. Por tudo isso, Senhor, nós oramos agradecidos. Continua conosco, abençoando-nos cada dia mais, guardando-nos cada dia mais, protegendo-nos, ó Pai, com as tuas mãos santas e poderosas. É o que oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe em Cristo Jesus. E não esqueça, meus irmãos, logo mais à noite nós teremos o nosso grande culto de adoração a Deus. Eu tenho certeza que o pastor Hilário, nosso pastor presidente, estará nos trazendo uma mensagem poderosa da parte de Deus para o meu e para o teu coração. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.